Tem uma regra não escrita no futebol: depois dos 35 anos, você administra, você economiza, distribui o esforço, joga bonito, mas joga seguro. O Messi não recebeu esse comunicado. 3 gols, estreia de Copa, 37 anos de idade, e o que me deixa mais perturbado não são os gols em si. É como ele olhou depois do terceiro, como quem sabe de algo que a gente ainda não entendeu. Mas antes de eu te contar o que eu acho que está acontecendo aqui, você precisa entender o que esse hat-trick representa dentro da história do futebol, porque não é só um hat-trick numa estreia qualquer, é uma declaração de guerra contra o tempo. Argentina contra a Argélia, estreia de Copa, todo mundo esperando o Messi gerenciar, passar a bola, ser o maestro. Ele decidiu ser o algoz também. Primeiro gol, frieza de assassino. Não foi um gol de estreia, foi um aviso. Segundo gol, você vai precisar pausar o vídeo para entender o que aconteceu com a física da bola, porque não tem explicação racional. Terceiro gol, execução clínica, sem grito excessivo, sem dancinha. Ele virou, andou, como quem diz: próximo. Agora me responde uma coisa: quantos jogadores ativos no mundo hoje fariam esse hat-trick numa estreia de Copa do Mundo? Talvez. Mas o número que realmente importa não é 3. Um outro número que está gravado na memória de cada argentino. 2 finais de Copa perdidas antes do Catar. Uma geração inteira de torcedores que cresceu convicta de que o Messi nunca ia ser campeão do mundo. Aí veio 2022, aí veio o título, aí vieram as lágrimas. E agora veio esse hat-trick. E a gente tá de volta à mesma pergunta que nunca vai embora: até onde esse homem vai? Eu quero que você pense numa coisa comigo. Quando você tá com 37 anos no seu trabalho, você tá no pico ou você tá na descida? Com 37 anos, Lionel Messi marcou o hat-trick numa estreia de Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, os jogadores de 23 anos estão tentando acompanhar o ritmo dele e não estão conseguindo. Isso não é físico, isso não é técnica, isso é outra coisa. Tem algo acontecendo aqui que vai além do que a gente consegue medir. É como se, quanto mais o tempo passa, mais o Messi fica afiado, mais destilado, como se ele tivesse comprimindo tudo que ele é num ponto único, e esse ponto único é agora. Sempre chamaram ele de ET, né? Faz sentido, porque se um OVNI pousasse no Brasil essa semana, ia passar despercebido. A gente tá ocupado demais com o que esse argentino tá fazendo. Mas existe uma explicação que vai além do talento sobrenatural. Existe uma palavra que o Messi nunca pronunciou em entrevista, mas que tá escrita em cada gol que ele faz hoje. Essa palavra é propósito. Não é o Messi de 22 anos que jogava porque era bom, não é o Messi do Barcelona que jogava porque era o melhor. Esse é o Messi que joga porque sabe que o relógio está andando, que esse pode ser o último capítulo, que essa Copa talvez seja a última chance de escrever o final que ele sempre quis. E se o Messi com propósito for o Messi mais perigoso que a gente já viu? Porque eu sei o que você tá sentindo agora. Você tá sentindo que já deu, que é bicampeão, que tá escrito nas estrelas. Eu preciso te dizer uma coisa: não tá. Copa do Mundo não tem roteiro. Copa do Mundo come lenda viva no café da manhã. Lembra da Argentina de 2014? Aquela final contra a Alemanha em Maracanã, 90 minutos, prorrogação, um gol sofrido no fim da prorrogação que pareceu o fim do mundo, e o Messi levou o troféu de melhor jogador da Copa com a cara de quem tinha acabado de perder tudo, porque pra ele tinha. E sabe o que é o mais cruel no futebol? Você pode ser o melhor em campo e ainda assim perder, não por falta de qualidade, por um desvio de joelho, por uma decisão errada de VAR, por um goleiro que escolheu aquele dia específico para ser herói. O futebol não respeita legado, o futebol só respeita placar. Esse Messi vai ter marcação dobrada em todo jogo, vai ter falta dura nos primeiros 5 minutos de cada partida para mostrar que ele vai apanhar. Vai ter defensor de 23 anos que não tem músculo cansado no corpo e que vai correr atrás dele por 90 minutos completos. E tem mais uma coisa que ninguém tá falando abertamente: a Copa do Mundo é 7 jogos com 37 anos no corpo, 7 jogos com o peso da história nos ombros, 7 jogos onde um único pênalti mal batido pode apagar tudo. A pergunta real não é se o Messi tá bem. A pergunta real é: o mundo vai deixar ele fazer isso de novo? Porque tem muita gente que prefere que esse capítulo não exista. Mas agora eu quero que você imagine uma coisa comigo. Não feche os olhos não, fica aqui, mas imagina Argentina na final. Todo mundo sabendo que é a última Copa do Messi. Placar empatado, prorrogação, silêncio total na torcida argentina. Aí ele pega a bola, dribla, ajeita o corpo, chuta. Gol. Eu sei que parece script de filme. Em 2022 a gente achou que era impossível também. E aconteceu. Se acontecer de novo... Não tem mais nada para discutir. Não é o maior da Argentina. Não é o maior da história do Barcelona. Não é o maior da sua geração. É o maior que já pisou em qualquer campo de futebol. Com provas, com Copa, com 2 títulos mundiais, com hat-trick de estreia aos 37 anos. Sem argumento contrário que sustente. E o que me dá calafrio não é o título em si. É o silêncio
silêncio dele depois dos gols, porque o Messi não tá comemorando como quem prova alguma coisa. Ele tá comemorando como quem cumpre um dever, como quem sabe exatamente onde tá na história e tá em paz com isso. Ele não tá aqui para silenciar crítico, não tá aqui para ganhar debate de internet. Ele tá aqui porque é aqui que ele vive. E sabe o que é o mais absurdo em tudo isso? Esse jogo foi contra a Argélia. Imagina o que ele vai fazer nas oitavas. Tá, vou ser honesto contigo. Eu não sei se ele vai ser bicampeão. Ninguém sabe. O que eu sei é que começou. E que começo assim, a gente não via há muito tempo. Então eu preciso que você me responda nos comentários. Responde instintivo, sem pensar muito. Esse Messi de 37 anos tem condição de ir até a final? A Argentina tem elenco para não depender só dele? E a mais difícil de todas, se ele for bicampeão agora, você vai admitir que ele é o GOAT, sem contestação, sem desculpa, sem condicional, ou ainda vai ter uma saída? Deixa nos comentários, porque essa discussão começa agora, e ela não vai terminar enquanto esse homem estiver em campo. O relógio tá rodando, ele também, e por enquanto, ele tá na frente.